Motor DC controlado via controlador PI. Nessa modelagem, estarei simulando o comportamento de um motor DC controlado por um sistema controlador proporcional integral. Nesse sistema, o motor DC irá converter a energia elétrica em energia mecânica rotacional, enquanto o controlador PI irá atuar ajustando automaticamente a tensão aplicada para que a velocidade angular alcance e mantenha um valor de referência desejado, no nosso caso 100 radianos por segundo, compensando as perturbações e também eliminando o erro em regime permanente. Para tornar a modelagem e análise um pouco mais interessante, eu impus algumas limitações de operação. Primeiro, uma tensão limitada máxima a 24 volts, que é típico de sistemas automotivos, sendo que atualmente sistemas automotivos mais comumente 12 e 24 volts, bem como uma corrente máxima de 70 amperes. Também, para o controlador, eu incluí um mecanismo anti-wind-up para evitar a saturação excessiva do integrador, o qual será demonstrado com mais detalhes a seguir. Equações e conceito de modelagem. Primeiro, acerca do circuito da armadura. Nós podemos definir a dinâmica da corrente na armadura pela lei de Kirchhoff, onde que a indutância vezes a variação da corrente ao longo do tempo será igual à tensão aplicada à armadura, menos a corrente da armadura vezes sua resistência, menos a contra-eletromotriz, que é uma força que é gerada a partir da tensão que se opõe à tensão aplicada. Acerca da força contra-eletromotriz, nós podemos defini-la como Ke, que é a constante da força, vezes ômega, que é a velocidade angular do rotor. E a partir disso, dada essa equação aqui, poderemos substituir EB por Ke vezes ômega, resultando aqui nessa equação. Acerca da dinâmica mecânica do rotor, nós podemos modelá-la a partir da segunda lei de Newton para a rotação, onde que o momento de inércia vezes a variação de ômega ao longo do tempo será igual a tau m, que é o torque do motor produzido pela corrente em newtons metro, menos tau f, que é o torque do atrito viscoso. Acerca do torque do motor, nós veremos que ele será proporcional à corrente, portanto, T tau m será Kt, que é a constante de torque, vezes a corrente. Por sua vez, o torque de atrito ele é proporcional à velocidade, sendo assim, nós temos tau f igual a B, que é o coeficiente de atrito viscoso, vezes ômega, que é a velocidade de rotação em radianos por segundo. Já por fim, substituindo as variáveis, nós temos que a equação completa do sistema vai ser J vezes d ômega dt igual a kdt vezes I, que é a relação aqui do torque do motor, menos a relação do torque de atrito, que vai ser proporcional à velocidade. Adentrando na parte do controlador PI com anti-wind-up e saturação, nós veremos que o mesmo irá atuar ajustando a tensão aplicada com base no erro da velocidade. Sendo que, para que tenha um pouquinho mais de familiaridade com a parte de controle automático, nós sabemos que Kp vai estar interagindo com o erro ao longo do tempo, mas o controlador integral vai estar sendo multiplicado pela integral do erro ao longo do tempo. Sendo que, para tanto, nós iremos fazer algumas delimitações, visto que a tensão máxima será aplicada caso o sistema mais será definido como no máximo 24, em caso de 0 ou menor, será definido como 0. Por quê? Porque nesse caso aqui eu somente fiz um motor unidirecional. Nós poderíamos também fazer uma inversão de tensão, entretanto aqui foi somente feito num sentido. E claro, isso aqui está atuando para fazer aquela limitação máxima dos parâmetros que eu defini anteriormente. Como dito, quando a tensão atinge os limites, a integração do erro ela vai ser interrompida para evitar o acúmulo excessivo ou a saturação do controlador. Onde aqui também tem algumas variáveis complementares, e também aqui acerca de, como dito anteriormente, é um motor unidirecional com uma tensão mínima em 0. Se quiséssemos, por exemplo, mudar a rotação do motor de um sentido para outro, teríamos de inverter a tensão. Retomando também para facilitar o conhecimento de quem não tem tanta afinidade com a área de controle automático, mas
No nosso sistema, a ação proporcional, que é o KP, ela irá responder ao erro atual, proporcionando uma resposta rápida, ou no caso, para sermos mais precisos, esse controlador KP irá responder de acordo com a proporcionalidade do erro. Por exemplo, se nosso regime for 100 radianos por segundo, que é o atual, e nós estivermos em 95 radianos, irá fazer um pequeno ajuste. Entretanto, se nosso patamar for 100 radianos por segundo, ele detectar que está em 50 radianos por segundo, a resposta solicitada e fornecida pelo mesmo será muito maior do que aquela lá, ou seja, ela vai responder proporcionalmente ao erro do sistema. Já por sua vez, a ação integral, que é nosso KI, irá atuar no sistema eliminando o erro em regime permanente, ou seja, nós queremos 100 radianos por segundo, portanto esse controlador irá atuar para que possamos chegar nesse patamar e se manter nele sem erros. Já o mecanismo anti-wind-up, ele vai prevenir o overshoot, que são aquelas variações além do valor esperado. Por exemplo, nós temos 100 radianos por segundo como patamar, para evitar, por exemplo, que ele vá até 110, depois volta até 95, daí vai até 105, 97, 102, assim, um formato como se fosse uma onda que vai diminuindo sua amplitude. Vai atuar visando essa situação. Também, como dito, estaremos limitando a corrente, onde que é tanto por uma questão de analisar como poderia ser na prática, visto que nós não temos uma corrente ilimitada. E para isso, nós veremos que, mas não foi o que aconteceu, mas caso ocorra uma corrente maior do que a máxima do sistema, a tensão aplicada tenderia a aumentar ainda mais a corrente, porém, derivada da corrente, ela vai ser forçada a zero. Nesse caso aqui foi minha solução para essa questão. Se alguém tiver alguma sugestão melhor, fique à vontade para deixar nos comentários. Agradeço. Acerca dos cálculos dos valores em regime permanente. Como dito, eventualmente eu preciso calcular para verificar se a modelagem que estou fazendo é coerente com o que eu espero. Portanto, nós iremos ver que a corrente em regime permanente estará em 10 amperes, a tensão em regime permanente em 20 volts e o torque do motor em 1 Nm. Acerca do comportamento dinâmico, nós temos a constante de tempo elétrica, ao qual vai reagir em 10 milissegundos, enquanto a constante de tempo mecânica irá reagir em 1 segundo. Portanto, nós vemos que a reação do sistema elétrico será muito mais rápida do que do sistema mecânico. E acerca do controlador PI, nós veremos que o tempo de resposta ele é determinado por Kp, ou seja, uma resposta mais rápida com um Kp maior. Porém, cabe ressaltar que, caso o valor de Kp seja muito grande, poderá ocasionar um overshoot, ou seja, aquelas variações indesejadas, e, além disso, instabilidade no sistema. Para limitação do erro em regime permanente, estaremos utilizando o controlador integral, e também o tempo de estabilização do sistema é influenciado tanto pela parte proporcional quanto pela parte integral do controlador. Comportamento esperado na simulação. Primeiro, a partir do motor, nós veremos que haverá um pico de corrente elevado, ou seja, um pico de partida, onde que nós sabemos que em motores o pico de partida ele pode ser algumas vezes a corrente nominal, claro, dependendo do tipo de motor, mas como exemplificação. Nós também veremos uma velocidade aumentada progressivamente até que tenhamos um ômega de referência, que são os 100 radianos. A resposta do controlador, onde que nós veremos a tensão sendo ajustada continuamente pelo controlador PI. E em regime permanente a gente espera a estabilização da velocidade com um erro nulo. E quais que são os efeitos da limitação na resposta do sistema? Visto que estou limitando uma tensão máxima de 24 volts, de início o controlador irá aplicar uma tensão muito alta, visto que nós temos 100 radianos por segundo de erro, visto que está começando em zero. Após isso, conforme a hora diminui, a tensão também irá diminuir. A parte negativa disso é que, eventualmente, por ter uma tensão limitada aqui, também irá aumentar um pouquinho o tempo de resposta do sistema, porém, dentro de nossas análises, está dentro do conforme. E nós também podemos observar
Uma questão interessante é que o sistema praticamente vai funcionar em malha aberta até que o parâmetro V, que é calculado anteriormente aqui, pela questão do Kp e do Ki, ele vai ficar como malha aberta até que ele caia abaixo dos 24 volts. Acerca da limitação da corrente, que são 70 amperes, nós poderíamos até ter um pico de corrente limitado a 70 amperes, porém nós veremos que ele deu em torno de 20 amperes. Por que está essa limitação? Primeiro, que nós não podemos considerar um sistema ideal. Eu coloquei essa limitação proposital antes de fazer a simulação, tá? Mas nós vemos que vai ter 20 amperes. Isso visa proteger o motor e a eletrônica de potência. Essa limitação poderia eventualmente aumentar o tempo de aceleração inicial, o que no nosso caso não é problema, mas nós vemos que em regime permanente nossa corrente será de 10 amperes, portanto essa limitação aqui não é problema para nós. O mecanismo anti-wind-up ele vai prevenir que o integrador acumule erro excessivo durante a saturação, vai reduzir o overshoot quando o sistema sai da saturação, caso houvesse, e também melhorar a resposta transitória do sistema. Acerca dos gráficos. Primeiro, ômega, que nós veremos uma curva crescente do sistema, onde que aqui é a aceleração dele, nosso patamar aqui de 100 radianos por segundo. Haveria talvez um pequeno overshoot devido ao anti-wind-up, mas nós vemos que ele se estabilizou bem no parâmetro desejado, que são 100 radianos por segundo. Corrente vezes tempo foi limitado em torno de 70 amperes, mas nós vemos que teve um pico inicial de 20 amperes, houve uma queda e se estabilizou em 10 amperes como calculado anteriormente. A tensão aplicada ao longo do tempo que inicia com os 24 volts, como diz o controlador PI, vai detectar o erro e vai deixar essa tensão máxima, mas vai ajustando conforme o erro diminui ou aumenta. Acerca do erro e da velocidade em relação ao tempo, nós teremos um erro inicial de 100 radianos por segundo, visto que a velocidade é zero, irá haver um decaimento ao longo do tempo, tornando-se erro praticamente zero, devido à ação integral. A relação integral do erro vezes o tempo, novamente, nós vamos ter um crescimento durante a fase não saturada e vai ter uma estabilização conforme o erro é eliminado. Pontos a considerar acerca dessa modelagem. Primeiro, simplificações físicas. O atrito estático não é considerado, considerando apenas o atrito viscoso, ao qual é proporcional à velocidade. A zona morta, na qual nós não modelamos zona morta em baixas velocidades, que é aquele estado inicial de partida do motor. E não linearidades, onde que nós não consideramos esterese magnética ou a saturação do ferro. Limitações do controlador. Primeiro, aquela questão do anti-wind-up, que foi um mecanismo de proteção contra a saturação integral através da interrupção da integração quando a tensão satura. Tem a questão da limitação da tensão de saída, onde que deixei de 0 a 24 volts, sendo um sistema unidirecional. Limitação da corrente, que nesse caso não foi problemática para nós. Tem a questão da sintonia dos ganhos de Kp e de Ki, onde que é por método de tentativa e erro, ou seja, não estão otimizados. O que eu quero dizer com isso? Que os valores de Ki e Kp nos forneceram essa resposta aqui de ômega. Entretanto, nós vemos que para chegar perto do patamar levou em torno de 20 segundos. Mas se nossa necessidade fosse 10 segundos de resposta para estar basicamente em regime permanente, teríamos que testar, ou no caso analisar o sistema, para que essa curva, ao invés de fazer esse movimento aqui, fosse muito mais brusca e respondesse de forma muito mais rápida. Ou seja, a possibilidade de otimização dos parâmetros. E também acerca das perturbações que nós não modelamos distúrbios de carga ou as variações paramétricas. E acerca das variações paramétricas, nós veremos que, por exemplo, algumas constantes como a resistência, indutância, Kt, Ke, J e variável B, elas não irão variar conforme a temperatura ou operação. Entretanto, isso é importante considerar em vista que, durante o tempo de operação do sistema, haverá, por exemplo, aquecimento, e o aquecimento irá mudar alguns parâmetros
o que por consequência afeta o funcionamento do sistema. Linearidade, o modelo assume relações lineares em toda a faixa de operação, e a questão do acoplamento térmico, que não considera o aquecimento do motor e seu efeito na resistência. Alguns aspectos práticos que não foram modelados por exemplo, os efeitos de comutação das escovas, também não considera ruído nos sensores ou perturbações. A dinâmica do driver, ou seja, vai assumir que a partir do momento que é inserido energia, ou seja, tensão para o motor, vai ter uma resposta instantânea do circuito de potência. E por fim, a quantização. Não modela efeitos de conversão analógico digital ou PWM para que essa conversão pudesse ser lida pelo controlador e ele pudesse atuar ajustando a PWM. Acerca do código, novamente, como de costume, parâmetros com as variáveis a serem implementadas no modelo, algumas variáveis auxiliares, as equações, onde que nós temos aqui a implementação do controlador PI com mecanismo para não saturar, a dinâmica elétrica com uma limitação mais robusta, onde que nós temos que fazer algumas limitações da derivada da corrente, e limitação da corrente, no nosso caso, não chegou a ser problema, mas está aqui no código. E também coloquei algo adicional, que é uma anotação, ou seja, nós definimos que, caso vocês rodem meu código, ele irá inicialmente rodar por 100 segundos, ou seja, o período de amostragem será 100 segundos, como de forma aqui semelhante, com uma tolerância de 1 vezes 10 na menos 6, ou seja, também em um intervalo de 0,01. Como de costume, ao final as tabelas de variáveis com os parâmetros elétricos do motor, novamente variável, valor, unidade, significado e importância. Caso tenha ficado alguma dúvida, algum ponto não ficou muito claro, sugiro a leitura. Parâmetros eletromecânicos, da mesma forma, mecânicos do motor, do controlador PI, alguns limites operacionais do sistema e por que eu fiz e como eu fiz, variáveis de estado, auxiliares, constantes, variáveis de regime permanente, algumas obtidas já e demonstradas anteriormente pelos cálculos, as equações fundamentais do sistema, onde aqui temos a fórmula e a descrição, e as relações de conversão das unidades, que isso aqui serve mais como auxílio para, por exemplo, aqui compreender que nós temos uma eficiência de 50% desse motor. Claro que talvez seja comentado, mas motores industriais, eles talvez tenham uma eficiência de 70% até 90%, 95% talvez, ok. Porém, na nossa modelagem, coloquei uma eficiência menor somente como teste de conceito.